É muita emoção. O João já nos balançou. E nós, como integrantes da Serra Gaúcha, que temos há muito tempo Chico Kardec como nosso norte, ombreados pela Marlene, nossa querida doutora Marlene, nos deixa extremamente emocionados, porque a palestra que a Samira fez nessa temática tão abrangente, porque a nós nos toca vermos a grandiosidade desses queridos irmãos, como o Geraldinho, o Divaldinho que falará, o João que já falou, da magnitude desse ser chamado Chico Xavier como homem, como mito, pelo contato estreito que eles tiveram. Nós, como a Samira bem colocou, tivemos o prazer de estar em contato físico com o Chico. Mas o Chico sempre esteve conosco, em tudo que fizemos. A primeira vez que estivemos em contato com o nosso amado Geraldinho, num trabalho com a doutora Marlene, que ela veio até Bento, numa das últimas vindas dela, porque na outra que ela era para vir, ela desencarnou. Geraldinho, ficamos a falar, eu e Samira com ele, a doutora Marlene, eles ficaram no hotel ao lado da nossa casa. Geraldinho não lembra de tantas conversas que ele tem, mas para nós, está na nossa memória emotiva para sempre. Ficamos a quase 4, 5 horas da manhã falando com o Geraldinho. E muitas das coisas que falávamos, que fazíamos, Geraldinho disse: Chico, tudo que vocês fazem é orientação do Chico. Vinha, Samira era intuída e fazíamos. Então, o nosso norte, como a doutora Marlene sempre propôs, doutrina espírita, ame é doutrina espírita e se segue a obra Kardec-Chico. Principalmente, como a Samira colocou nos estatutos, que está a obra de André Luiz. Quando eu convidei o nosso amado Geraldinho, e convido a todos que a orientação do Chico, sei que o Geraldinho recebeu e ele me passou isso. Organizamos o estudo das obras aprofundadas, do estudo da obra de André Luiz. Organizamos um grupo fechado e o Geraldinho recebeu a ordenação do Chico para que depois do estudo online presencial que se fosse colocado. Está sendo beneficiado todos. Essa obra do Chico é para o mundo. A obra do Chico, a obra de André Luiz, Emmanuel com o Evangelho de Amor e Emmanuel na parte científica, tem que ser levada a todos os continentes imediatamente. E eu falo que a obra de André Luiz, no mínimo, até falava com a Gladys há pouco, 300, 400 anos de estudo no mínimo nas academias. Porque retrata tudo. Como a Samira bem coloca, as datas. Quando nós vamos trazer alguma coisa para vocês, esse assunto sobre a medicina vibracional começou desde a realização desse encontro. E ontem ele se exacerbou com o professor Luiz, professor do nosso querido Eduardo, com aquelas melodias fantásticas. Eu lembrei de Chopin, lembrei, como o Geraldinho bem colocou, de Chico, lembrei da presciência do piano de Chopin, que tem no Brasil, acho que ainda existe, né? Que Chico nos traz. Eu sei porque me contaram, né, gente? Eu não vivenciei. Então, hoje com o Sérgio e a Marlene, uma delícia eu ouvi-los. Não só pela voz, pelo encanto que vocês são, mas a energia que vocês trazem. E a repercussão de tudo isso em toda essa corrente de corações. Gente, isso é medicina vibracional. É isso que todos nós almejamos, saúde. E os nossos corpos físicos e sutis estão muito abastecidos desde ontem. Então eu vou falar um pouco, porque esse assunto é tão extenso, que eu procurei resumir. Já está na minha? Ainda não, né? Não, essa aqui não é a minha. Só deixa eu colocar.
Eu até queria pedir para vocês levantarem um pouquinho enquanto eu acerto aqui, porém já levantaram, porque a gente fez uma pequena pausa. Deixa eu só colocar aqui. Então, eu não vou ser... Não, acho que está aqui agora. Aqui, né? É. Ah, agora perfeito. Tá vendo teu rosto? Tira ela. Quem? Tá vendo teu rosto? Teu olho? Tá, pode tirar a luz. É, pode tirar. Pode tirar. Então, eu, de praxe, né, a gente... O agradecimento para o Eduardo, na pessoa do Eduardo, do Cláudio, do Cristiano, desses queridos que promoveram tudo isso. Né? É bom levantar um pouquinho, porque eu também já estava um pouquinho quadrado ali, né? Para a gente descontrair um pouquinho, tá? E estou focando, nossa segunda casa é Torres. A Samira veraneia nessa praia amada aqui desde a terra infância. E eu há décadas que também aqui estou. Então nós amamos Torres também. É uma terra querida em todos os sentidos, né? Então, essa foto é uma visão que nós temos do Rio, na divisa com Santa Catarina, que vocês estão vendo aí. Eu tenho N fotos, e eu sempre digo, eu tenho a felicidade, um deles, eu e a Samira, na verdade dois então, de contemplarmos assim, naquele instante que eu pego Jesus no lazer dele pintando. Então, tem uma foto mais linda que a outra. Essa eu tirei a semana passada aqui em Torres. Né? Então, podem sentar agora. Aí vamos conversar um pouquinho, então. Né? Agradecendo, então, mais uma vez a todos vocês por essa corrente amorosa que se faz presente. Então, a medicina vibracional, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque... eu trouxe para iniciar, para depois nós falarmos propriamente que é essa medicina vibracional. Quando a gente fala em medicina, a gente fala em saúde, né? Todo mundo presume que vai ter alguma coisa, e é relacionada com a saúde. A medicina vibracional, ela vai, e eu vou mostrar na sequência para vocês, ela traz o que nós, como espíritas, sabemos há muito tempo. É a funcionalidade do passe. E assim, não só do passe, como da prece, como das emoções, como dos sentimentos, que vibram, né? Nós todos, nos corpos físicos e sutis, somos formados de campos de força, que eu até brinquei com a Samira, a minha palestra devia vir antes, porque a Samira mostra na epigenética prática como se operacionaliza física e quimicamente em nós. Então... vamos falar um pouquinho sobre isso, mas iniciando com nada mais, nada menos, com o nosso Emmanuel, na psicografia do nosso queridíssimo Chico Xavier. Só o Emmanuel já dá palestra. Então, assim, isso foi no livro, no prefácio do livro, Nos Domínios da Mediunidade, em 1955. Eu me baseio nos cientistas, foi publicado em 2007, 2005, 2007, a Medicina Vibracional, um livro que depois eu vou referendar. Então, tudo antecede, tudo antecede. E não só o Chico, como nós vamos ver Kardec, eu vou colocar algumas coisas para os senhores. Então, assim, o que Emmanuel nos diz nesse prefácio? A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. E aí vai Emmanuel. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. E Emmanuel continua nos dizendo, o veículo carnal, nosso corpo físico, portanto, agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela nossa consciência, que nós sabemos quem é que comanda. Nós somos um espírito momentaneamente encarnados. Cada corpo tangível é um feixe de energias concentrada. A matéria é transformada em energia.
e esta desaparece para dar lugar à matéria. E depois nós vamos ver que o tal de Einstein nos explicou muito bem. E conclui Emmanuel, nesse prefácio: químicos, físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Então, como o Geraldino sempre referenda, e vários nos nossos estudos, temos nosso amado Rogério também, que é um dos, entre aspas, professores e participantes do nosso estudo, né? Sempre referendo, nós estamos na época da ciência. A ciência está vindo a rodo para comprovar o que nós sabemos há muito tempo. Pelo menos não todos, mas quem estuda aprofundadamente Kardec e a sua sequência já tem esse entendimento. Então, vamos entrar, podíamos parar por aqui, mas vamos florear mais um pouco com os senhores. Então, nós temos esse brilhante escritor americano, Guy Marsh, também, que já desencarnado no início do século, foi escritor, aviador, filósofo. Ele nos diz, ele era também apaixonado por astronomia, biologia, uma série de coisas, era multifunções. Ele diz o seguinte: a ideia de que o universo invisível é mais real que o visível, de fato, nunca foi tão amplamente aceita pelos cientistas. Só que ela está longe de ser nova para os filósofos e visionários. Os filósofos que já trazem isso, e os visionários, ditos misticistas, enfim. Quem estuda já sabe há muito tempo. Constatação desse famoso personagem Guy March, né? Bom, o Guy March conclui dizendo sobre isso que ele falou, nos dizendo a realidade recém-percebida desses filósofos e visionários que já viram, que as pessoas não viam, do mundo não material, de campos que influenciam, de ondas que transmitem e de mentes que permeiam. Exatamente isso. E aí a medicina vibracional, que vem nesse livro que eu indico, que é fantástico, do Dr. Richard Gerber, né, que ele é médico americano, da Escola de Medicina de Wayne. Ele, nos últimos praticamente duas décadas, ele já vem contribuindo com esse livro. Aqui foi publicado em 2007. Praticamente de 90 a quase 3 décadas já, ele já está com esse dizer. Ele nos diz, nesse livro, este sistema de pensamento estuda o funcionamento do corpo humano a partir de uma perspectiva que considera ser ele constituído por múltiplos sistemas energéticos, campos magnéticos, que se influenciam reciprocamente. E aí a gente pergunta, o que é essa medicina então de vibracional, que eu praticamente já disse para os senhores. Como todo universo, nós sabemos, é constituído de uma substância universal, que nós sabemos que é o fluido cósmico universal, que nada mais é também que energia ou vibração, frequências nas mais variadas, das mais variadas, né? E ele nos diz que é uma energia ou vibração, então, básica, da qual nós, como seres humanos, e tudo que constitui a matéria, né? Matéria dessa dimensão e a matéria sutil de outras dimensões, todas provenientes desse fluido cósmico universal. Então, a medicina vibracional, esse entendimento que esses cientistas, como Gerber e outros, já têm essa noção
de tratar de que maneira? De manipular esses níveis de energia e curar o corpo, que todos nós procuramos. Por mais que nós entendamos que somos seres espirituais, nós queremos nos manter sempre saudáveis. E nós procuramos alternativas. E nós sabemos que essa medicina vibracional, ela vai permitir que compreendamos esse novo modelo científico. É algo que as pessoas instruídas e quem é estudioso sabe há milhares de anos a respeito da saúde. Que nós vamos colocar algumas coisas nessa exposição. Normalmente quem é espírita ou quem é espiritualista sabe que se utiliza os passes, né? Os passes espíritas, o reiki e outras, o toque terapêutico, né, que é utilizado. E aí o questionamento é, de que modo terapia tão simples pode ser agentes de cura tão eficazes? Então eu vou falar rapidamente porque isso vem desde os tempos memoriais, né? Na época ainda do Antigo Testamento. Aqui é o exemplo do Antigo Testamento de Naamã, que era um sheik persa, que ele estava com familiares com lepra e ele sabia que existia alguém que se chamava Eliseu, profeta Eliseu, que tinha capacidade de cura e curava inúmeras pessoas que tinham ou eram portadoras de lepra. E aí ele convida, ele cria que Eliseu faria, e realmente se faz, né? Por merecimento. E nós temos na sequência, para relembrar, desde a Caldeia, na Índia, os magos e brahmanes, né? Que através das estimulações, da letargia do sono, depois na sequência os sacerdotes egípcios, né? Que praticavam também a imposição de mãos. Na sequência passaram para os gregos, que nós temos inúmeros casos, né? As fricções magnéticas, o próprio Hipócrates, o pai da medicina, né, moderna, 460 anos antes de Cristo, né, que ele também vivenciou esses momentos transcendentes. Além deles, nós temos Avicena e muitos outros. Nós temos também na sequência o tais de toques retais. Isso foi conferido como a capacidade de cura, ela independe de raça, de credos, ela é inerente ao ser humano. Muitos têm essa capacidade mais ostensiva, ou mais evidenciadas. Então existiu esse caso do Eduardo Confessor, em torno de 1216, e Olavo, rei da Noruega, que eram médiuns de cura. Então os seus súditos procuravam-nos para que se estabelecesse as curas. Não eram ditos toques reais, como se ao rei fosse dada essa propriedade e aos plebeus não. E evidentemente é o mesmo processo. Mas nós vemos que o que realmente nos traz o apogeu disso tudo é o nosso amadíssimo Jesus, né? E seus seguidores, que através de Jesus executavam essa técnica da cura fluídica através de mãos. Então nós não vamos enumerar, porque temos vários casos, a cura dos leprosos, a recuperação da filha de Jairo. Mas nós temos assim uma modificação extraordinária que se pode colocar como antes e depois de Mesmer, nos aspectos científicos, para entendermos. Franz Anton Mesmer, que nasceu em Snag, na Alemanha, na divisa entre a Suíça e a Áustria, é alguém apaixonante, né? É uma figura, um médico notável, que foi filósofo, ele foi filósofo, ele era especializado também na área jurídica, enfim, ele era astrônomo, ele entendia um pouco de tudo. E aí depois ele faz medicina em Viena, na Áustria. E aí ele desenvolve, vendo os influxos das marés, ele verifica que existe algo que permeia a todos nós, que ele denominou de magnetismo animal, né? Naquela ação através dos ímãs para induzir. Então ele é o diferencial que nos traz esta possibilidade de tratamento, né?
Então, ele entendia que existia uma substância, entre aspas, um fluido, que poderia passar de pessoa a pessoa e que poderia causar a propiciar as mesmas a recuperação de suas saúdes. Mesmer é notável, Mesmer tem que ser resgatado nas universidades. E aqui nós temos que fazer um parênteses, porque na sequência de Mesmer, em qual ele faz vários seguidores, ele tem também um papel importantíssimo, porque até então a medicina ela tinha como tratamento as ventosas, as sangrias. As pessoas que conseguiam ter um médico a seu dispor eram as pessoas abonadas. E as maiorias, quando chamavam um médico, era para sacramentar a sua morte, não a sua cura. Porém, existia, era praticamente há 1000 anos, que isso se processava, e ele, quando introduz isso e começa a propiciar curas, porque Mesmer era uma pessoa, o protótipo do médico, uma pessoa extremamente ligada a Deus e ligada ao bem comum. Ele tinha um coração do tamanho dele, e esse tratamento dele, o que ele propiciava realmente causavam as curas. Então, ele é perseguido na própria Viena, não vou me estender, porque eu até recomendo, tem o livro do Mesmer, que é o livro de Paulo de Figueiredo, aconselho, é notável. E depois de Viena ele vem para a França, onde ele faz vários seguidores, ele consegue colocar em prática o seu trabalho na França, antes que Napoleão assuma como imperador e começa aquela perseguição, aí ele retorna para a Áustria. Mas nesse período, ele tem, então, a oportunidade de criar seguidores, como o famoso dele foi o Marquês de Puy-Seguir. Foram criadas as sociedades magnéticas, que causavam realmente vários benefícios a tantos. E temos o Barão de Potet. Então eu trouxe aqui para a nossa instrução, muitos de vocês que já foram a Paris, ou já ouviram pela literatura, e que existe até hoje esse famoso Hotel des Invalides, que nada mais é que um hospital, foi criado nas guerras napoleônicas, né, por Luís XIV, para atender aos soldados que vinham das guerras destroçados, ou com pernas amputadas, enfim, para isso. E aí se torna um hospital de atendimento. Nesse hospital trabalhava o Barão de Potet, da qual Allan Kardec, nosso Chico Xavier, foi por 30 e tantos anos aluno também, estudando aprofundadamente o magnetismo. Então, muitos dos espíritas se criam em hiato, porque Kardec, embora na obra tem um trabalho notável do Kardec, muito não era falado porque os espíritas da época, para eles era comum o conhecimento do magnetismo, né? Então, nessa sequência, nós vemos que o Kardec também estuda isso. A própria Academia Francesa de Medicina, em 1831, no primeiro instante ela nega, porque o próprio Mesmer ele morreu em 1815, na Áustria, quando ele retornou ele falece. Mas os seus discípulos, como Potet, continuaram. E aí, como existia muita teatralização, eles suspenderam. E em 31 voltaram viram que realmente existiam pessoas sérias que realizavam com muita propriedade esta atividade. E aí foi reconhecido, mas aí começaram os abusos, novamente a academia suspendeu isso tudo. Só para ilustração de vocês. E aí na sequência, então, nós vemos que o próprio Kardec adota e depois, com a codificação, ele próprio diz que o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, quando ele faz a ligação, não só do fluido animal, o fluido humano, mas a ligação efetiva com a espiritualidade, que é efetivamente o passe espírita, né? Então eu trouxe aqui para vocês, vejam a beleza que se encontra na Revista Espírita de Kardec, a Revista Espírita que alguns espíritas sabem e poucos a utilizam, né? Na grandiosidade dos ensinamentos que aí está. E na revista de 1864,
de Kardec, do ano de 1960, revista porque cada mês saía, e aí é condensada, cada ano tem as revistas, por exemplo, 1964, de janeiro de 64 até dezembro de 64. E nela tem duas mensagens fantásticas, psicografias de Mesmer e de Paulo Apóstolo. E como aconteceu isso? Aconteceu que teve um oficial de caçadores que manda uma carta para Kardec, em Paris, explicando que eram espíritas, e que durante o período de inverno eles se prepararam assiduadamente em estudos para entenderem a mediunidade de cura. E realmente fizeram curas notáveis, tratando inúmeras pessoas, fizeram esse testemunho e encaminharam para o Kardec. Então, eu coloquei aqui parte, não vou ficar lendo tudo para vocês, que leva tempo e também se torna um pouco enfadonho. Essa carta foi lida na Sociedade de Paris em 18 de dezembro de 63. E vejam, aí veio duas comunicações. Uma delas do Mesmer, em espírito, dizendo sobre o trabalho notável que estavam realizando esse pessoal. Existindo no homem, nos diz Mesmer, em diferentes graus de desenvolvimento em todas as épocas, a vontade tem servido tanto para curar quanto para aliviar. Outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, é a oração. E a prece não é simplesmente nós nos elevarmos e orarmos, é nós nos mantermos no trabalho do bem, em sintonia, como nós estamos fazendo aqui. Quem trabalha no bem, gente, é uma prece. Quem faz o bem, pensa em, já só não pensar em fazer, já está fazendo bem. Né? Então, mas assim mesmo ele diz que a prece, que muitas vezes nós temos que pronunciar ou pensar para nós nos conectarmos. Essa é a finalidade maior da prece. Mas quem trabalha no bem, vive em prece. Então ele diz, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. E ele continua nos dizendo, agindo só, não pode obter senão o que a sua própria força sozinha pode produzir. A passo que os médiuns curadores começam por elevar sua alma a Deus e a reconhecer que por si mesmos nada pode. Tem que ter o auxílio, então, da espiritualidade. Por isso é importante. Continua nessa mensagem. Fazem por isto mesmo um ato de humildade, de abnegação. É uma doação de amor, gente. Deus sempre recompensa a humildade sincera, elevando-a, ao passo que rebaixa o orgulhoso. E conclui o Mesmer. O médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos bons espíritos. Mas esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. E nós sabemos disso, que além de quem processa, é importante aquele que recebe. Para que também muitos aqui estão recebendo influxos fantásticos nesse momento. Porque momentos como assim, como o Chico está presente, muitos espíritos de escola vêm ao nosso auxílio. Mas não adianta nós só ficarmos enlevados aqui. Nós temos que continuar com as nossas dificuldades, com as nossas incertezas, com nossos percalços, firmes com denotos, para que realmente se efetive aquilo que efetivamente queremos em nós. Porque tem que se processar essa transformação para que nós sejamos beneficiados. Não é simplesmente querer, é fazer. E fazer objetivamente. E a outra mensagem é de Paulo Apóstolo, que também ele referenda esse trabalho notável desses médiuns que se faziam pela dedicação, pela fé, pela abnegação. Ele nos diz: uma palavra sobre os médiuns curadores que acabais de falar. Estão todos nas mais louváveis disposições. Tem a fé que transporta montanhas, o desinteresse que purifica os atos da vida,
e a humildade que os santifica. E conclui Paulo, que ao empregarem a sua faculdade, isso serve para quem é médium passista, a prece que a vontade mais forte seja sempre o seu guia, o seu ponto de apoio. E aí nós entramos no nosso querido Chico, nos trazendo André Luiz, nos mecanismos do passe, sempre na frente, sempre antes do seu tempo, comprovando exatamente o que nós estamos a falar. Diz assim, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 22, estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. E por semelhante elo de forças, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e outro. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o enfermo emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição físico-psicossomática, através das várias funções do sangue. Então, desse modo, o doente, o receptor, centralizando as suas próprias radiações sobre as suas células, onde estão sendo ocasionados o problema. Quem tem algum problema, vá mentalizando isso nesse momento. Lhes corrige a atividade e, estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível. Lembrem da epigenética que a Samira falou. O processo é vibracional, são campos que estão sendo acoplados com as espiritualidades, agindo exatamente no local que nós estamos. Nós todos estamos recebendo um grande passe. E cada um está recebendo conforme a sua necessidade nesse momento. O processo de socorro, conclui André Luiz, pelo passe, ele é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que recolhe os benefícios. Está aí. De vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo os mais elevados potenciais de cura. Aqui um parêntese, gente. Aqui se fala do médico que todos nós somos de nós mesmos. Eu tenho como profissão técnica ser médico. Sou pediatra. Eu sou apenas um terapeuta. Eu sou um agente que auxilia. Mas a cura está individualmente em cada um de nós. Eu, como paciente, tenho que tratar-me como meu médico para que eu me cure, em qualquer situação que eu enfrente. E com esse entendimento, não tem outro caminho. É aceitar que eu tenho que me modificar e melhorar. E dessa maneira, e consequentemente, eu serei beneficiado. É um caminho difícil, nós trocarmos nossos hábitos, mas é importante, através do conhecimento, que nós alicercemos em nós as bases para que façam. Por isso a importância da ciência a nos mostrar algo que empiricamente sabemos há muito tempo. Como as curas de Jesus. Sabe-se que Jesus, o Espírito Perfeito, curava a todos indistintamente, né? De uma maneira mais precisa. A todos não, porque muitos que chegaram até Jesus não tinham seu merecimento e tinham que passar por aquilo não foram curados. Mas também eu sempre lembro que aqueles que foram curados por Jesus também todos desencarnaram depois. Por isso a necessidade da mudança, porque nós sempre nos preocupamos com nossos corpos físicos e não com nossos corpos sutis, com a nossa modificação. Muitas vezes aqueles que morrem com uma doença, muitas vezes até muito sofrida, morrem curados. E aquele que aparentemente morre bem por um acidente, uma morte súbita, morre muito mal.
né? Então também nós temos que ter essa compreensão. É importante que busquemos estarmos com o nosso corpo saudável? Claro que sim, sempre. Porque nós temos que manter o nosso corpo, para cá nós estamos, para evoluirmos e para melhorarmos. Enquanto mais nós ficarmos de acordo com a nossa trajetória e a nossa função e a nossa missão, porque todos nós temos resgates ainda, porque nós somos de terceira ordem, mas também temos missões. Por mais simples que seja, é uma missão a cumprir. Então temos que entender isso. E eu trouxe aqui, vou falar rapidamente, isso aqui é notável, gente. Esse trabalho também ele passou muito batido. Poucos cientistas sabem da importância desse trabalho para a comprovação dos passes da fluidificação. Para vocês entenderem, os cientistas que estudam os efeitos biológicos das energias curativas. Eu não sei se o Rogério tu conhece. Rogério, tu já viu desse trabalho, Rogério? Essa universidade de McGill é pouco falada, de Montreal. Ela é uma das principais universidades do mundo em termos de pesquisa e quase não é citada. Isso foi na década de 60, 70. O Dr. Grad fez um trabalho notável. Ele descobriu que existia um médium notável. Ele tinha, vejam a idade, 89 anos. Era um médium húngaro, Dr. Oscar Stebani. Ele tinha uma capacidade fantástica de cura, principalmente em tumores de tireoide. Estão ouvindo bem, gente? Não está muito alto, hein? Está bem? Tem que deixar aqui, né? Notável. Então ele convidou, ele se prontificou, ele era húngaro, se prontificou. Ele fez um trabalho notável, inclusive com experiências com seres humanos fazendo passe. Mas como houve um questionamento por parte dos seus pares, porque havia o tal do efeito placebo, né? Nós sabemos que o trabalho científico ele é meio complicado, que tem que ter uma série de critérios. A emoção, uma série de fatores, ele decidiu, ele viu que funcionava, mas ele decidiu fazer, ele fez trabalhos. Primeiro ele fez com ratos, os escamundonguinhos de laboratório, desenvolveu com iodo, com a retirada de iodo, ele desenvolveu o hipotireoidismo, problemas de tireoides, tá? E aí ele fez com que os ratos eram submetidos o contato com esse médio dito curador, que o segurava por um tempo nas mãos, e outros ratinhos não. Houve uma regressão maravilhosa. Não bastasse isso, ele depois submeteu a uma experiência com sementes de girassol, que eram colocadas em meio alcalino, bastante ácido, a água do mar mais exacerbado com muito sal, para que elas não tivessem a capacidade de desenvolver. Depois eram retiradas, secadas, uma das águas salgadas passava nas mãos dele, a outra não, e eram colocadas, e depois eram secadas, e depois eram colocadas a germinar, e era impressionante. Aquelas que passaram por ele floresciam, então tem uma série de trabalhos que comprovam a veracidade e a comprovação que realmente quem sabe, quem trata, sabe desse potencial. Mas a ciência vem justamente para mostrar isso para os próprios médicos. Então, isso nós vamos meditar, vai nos possibilitar, com esses entendimentos, nós vermos de uma forma científica, nós entendermos como a medicina, infelizmente, ainda é, para que ela passe nessa transição da visão newtoniana, que ainda perdura, na maioria dos casos, no meio médico. Alguns médicos devem estar presentes e sabem disso, né? E muitos de vocês, como pacientes, como conhecedores, também sabem, como todos nós somos pacientes, né? Passando para a mecânica quântica einsteiniana. Então, nós vemos que novos métodos de diagnóstico provavelmente serão tornados disponíveis. Então, a visão dos sistemas vivos, a partir dessa perspectiva energética, vai nos proporcionar o impulso evolutivo necessário para que se efetue, então, a realização de grandes avanços na própria compreensão médica e transformação com esse entendimento.
dessas dimensões superiores da saúde e da própria doença humana. Cada vez está se abrindo mais essas portas, esses leques de entendimento para que se procure isso. Então novos métodos surgirão. Nós vemos que serão criados novos métodos, novos sistemas especializados de cura energética, das quais elas se tornarão menos tóxicas e mais eficazes do que as abordagens cirúrgicas e farmacológicas atualmente aceitas. Eu não sei se você sabe, nós temos avanços notáveis na área médica, em todas as áreas. Mas, infelizmente, a terceira causa de morte no mundo é erros médicos, gente. Não que o médico queira errar, mas a cirurgia, muitas vezes, a gente sempre sabe, tem os riscos, né? E os próprios tratamentos, principalmente os alopáticos, têm os efeitos colaterais. O médico sempre quer acertar. Eu presumo que quem faça medicina, meus colegas todos, ninguém quer errar. Mas, infelizmente, ainda nós temos todas essas problemáticas. E não sou eu que falo, são as estatísticas que falam, né? Então, nós temos que ter outro olhar, nós temos que ter alternativas. Porque nós temos problemas, as pessoas submetidas ao câncer. Existem medicamentos que mais causam prejuízos que benefícios. Então, nós temos que ter um cuidado, não podemos jamais deixar de fazer. Mas nós temos que procurar também alternativas concomitantemente. Muitas vezes há umas sobreposições de tratamentos necessários. E esse leque é de fundamental importância, porque ele é inócuo, não causa problemas e só beneficia. Então, temos que fazer. Então, para compreendermos essa transição desse pensamento newtoniano para o einsteiniano, nós necessitamos reconstituir esse desenvolvimento histórico da aplicação do eletromagnetismo na medicina. Então, nós vemos que a medicina que se pratica, então, ainda atualmente, ela é baseada nesse modelo newtoniano, que nós somos máquinas. Ah, o Vitório tem um probleminha no braço, troca o braço, está com um problema no rim, tira o rim. Nós somos peças, é exatamente isso, isso. Né? Vamos trocando, vamos fazendo. Então, os médicos veem o corpo como uma espécie de grandiosa máquina que é controlada pelo cérebro e pelo sistema nervoso autônomo, que seria o supremo computador biológico. Mas a pergunta é, os seres humanos seriam realmente essas máquinas glorificadas? Nós sabemos que não. Só que existe ainda esse conceito enraizado que perdura. Todos nós temos as tendências conservadoras em tudo que fazemos. Para nós modificarmos o nosso olhar e modificarmos as nossas ações, sempre são demoradas. Basta ver que os baluartes que vêm sempre são os que mais sofrem, né? Nas novas descobertas. E é assim que acontece. Então, nós vemos que não seriam eles complexos sistemas biológicos com interação dinâmica, com uma série de campos interpenetrantes de energia, que nós denominamos a alma da máquina. Então, essa é a visão de um novo ponto de vista. A cura da qual se vê a matéria como uma manifestação da energia. E essa nova modalidade de cura que está a ser verificada é um novo paradigma que está sendo enfrentado. Então, o reconhecimento de que toda matéria é energia vai constituir a base para que nós compreendamos por que os seres humanos possam ser considerados sistemas dinâmicos. E aí nós vamos entender o Einstein na sua famosa equação da energia, que é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ele provou, né? Ele provou e que são duas manifestações diferentes da mesma substância. Nós sabemos que a energia, né? A matéria, perdão, e a energia condensada, já está provada. E essa substância universal é a vibração básica, é a energia da qual todos os nossos corpos são constituídos. Nós nos vemos como somos.
Mas na realidade nós estamos em constante, como tudo, toda a matéria está em constante vibração, só que com frequências diferenciadas. E os nossos corpos sutis estão em velocidades acima da velocidade da luz. Por isso, quando é feito o tratamento com a medicina vibracional, ela visa não só os nossos corpos físicos, mas também os sutis. Mas quem trata os sutis é a espiritualidade superior, nossos benfeitores, que tem a capacidade de ver e atuar. Um Chico Xavier tinha a capacidade de ver. E aí, formando um parêntese, todo mundo questiona, muitas vezes nos estudos, como foi colocado aqui, um próprio Chico. E eu falava de uma maneira, já falei isso em palestras, e me toca muito, eu falava com o João, eu faço uma palestra, na verdade eu relato a palestra de Maria, nessa obra fantástica do Chico. E quando eu preparava para fazer, há muitos anos atrás, essa palestra, que a Samira gosta tanto, e cada vez que eu falo eu me emociono demais, eu tenho que me cuidar para fazê-la, me emociona demais. Eu me detive em algo muito importante, que eu sempre dizia, puxa vida, houve uma preparação tão grande para trazerem Jesus até nós, quando aqui Jesus esteve. Espírito de escola encarnaram antes para receber Jesus. Não é pouca coisa, gente. Aí, não, Maria não sabia nada quando Cristo veio, que Maria o recebe. Maria não sabe, como mãe, não sabia nada da missão do Cristo. Gente, como bem o João falou, José, pouco se sabe. Os escudeiros de Jesus eram José e Maria. São espíritos de primeira ordem, sim, porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga quem seria nosso modelo guia, quem é o espírito mais perfeito, todo espírito ali é perfeito, é mais perfeito, que esteve na terra é Jesus, mas Maria, Chico, são espíritos de primeira grandeza, gente. Nós sabemos que nós evoluiremos sempre. Jesus, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, já se fala em 12 bilhões no nosso orbe, né, Rogério? Era Espírito Cristo de Deus. E quando ele necessitava de alguém para uma tarefa mais espinhosa, ele convocava o top dos top, né, João? Quem ele convocava? Primeiro João. O nosso João, o Francisco de Assis, o nosso Kardec, que é a mesma pessoa, e o nosso Chico Xavier. A doutora Marlene sempre me falava isso, quando eu ainda não entendia, João Geraldinho. Eu não tinha ainda essa compreensão há anos atrás, até que cai a ficha. Né? Ficha não, agora não é mais ficha, é cartão, nem sei o que cai agora, Bitcoin, acho que cai os Bitcoin, né? Então, nós temos que entender isso, né? Então, vamos em diante. Então, o paradigma, gente, nós temos que é aplicado à medicina vibracional. Eu começo a me entusiasmar e eu vou ficar aqui num seminário com vocês e daqui a pouco eu vou me cortar o sol. Bom, então o paradigma einsteiniano, quando aplicado à medicina vibracional, vê os seres humanos como rede de complexos campos de energia em contato com os sistemas físicos, tá? Então, só para que vocês entendam, que a medicina vibracional ela vem nos mostrar exatamente o que é o passe terapêutico e essa transformação. E isso diz respeito a algo que eu estava estudando, como tudo é vibração, tudo é frequência, tudo. Por isso que a homeopatia é frequência, né? Hahnemann descobriu através das frequências a utilização dos florais, Bach, né? Todo o trabalho do Bach. Enfim, Hahnemann é a homeopatia e Bach, né, os florais, né? Uma coisa que também, fora a prece, a meditação, que o Rogério é um expert, fala com ele, João, ele é um expert nisso. Quem faz meditação é uma ação da frequência. Tudo isso é medicina vibracional. O que nós estamos fazendo aqui com vocês agora é vibração. Eu recebo de vocês atenção, eu recebo de vocês
carinho, alguma interrogação, mas tudo é vibração. Não é só o lado, muitas vezes, amoroso, é o lado questionado. Tudo isso são vibrações que nós recebemos. Então, nós vimos que esse é um modelo que tenta a mudar. Nas instruções psicofônicas, e isso é importante, porque a Samira já referendou bastante o Judemanha na epigenética, o mentor Aulo, na reunião de 16 de dezembro de 54, ele transmitiu os ensinamentos sobre o sentimento, no capítulo 41, que a gente sempre referenda, né? Esse capítulo é notável, que a essência de tudo está aí. As nossas emoções, como nós somos em constantes vibrações, tudo está proveniente do nosso sentimento. Ele diz, Aulos, o sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Isso é vital, que eu vou mostrar depois algumas coisas para vocês nesse sentido. O sentimento, nos diz, é o molde vibratório. O nosso pensar é a causa, mas é o nosso sentir que comanda. E ele diz, o pensamento é a causa da ação. Sentindo, nós modelamos a ideia. E pensando, nós criamos o nosso destino. Por isso, o nosso sentir é vital. Nós somos o que sentimos e não o que pensamos. Porque quando nós sentimos, para pensar, nós temos que sentir alguma coisa, seja uma emoção boa ou ruim. Nós sentimos e depois pensamos. Como é tão, as frações de segundo são muito pequenas, parece que a gente pensa, mas a gente sente sempre em primeira mão. E nesse livro fantástico que eu recomendo sempre, do Pearl Pearsall, é um médico americano, na realidade ele é de origem havaiana, mora no Havaí, Memória das Células. Ele tem uma história de vida fantástica. O Dr. Pearsall, ele teve um linfoma dos mais graves que tiveram. Ele estava prestes a... não tinha tratamento, ele tem tudo. Ele era, inclusive, especializado em psiconeuroimunologia. A gente hoje não deu nem para abordar, mas a Samira comentou alguma coisa, né? As odeínas, as amorinas, isso tudo é psiconeuroimunologia. Está tudo interligado, gente. Tudo interligado. Bom, ele teve um problema tão sério que não tinha... Ele tentaram todo o tratamento de ponta e ele estava praticamente para desencarnar. Aí ele fez uma reflexão muito profunda, lembrando dos seus antepassados, dos seus pais. Ele tinha um amor, e tem, está vivo ainda, um amor muito grande para a família dele, a esposa, os filhos, um amor muito grande. E ele foi buscar então nos seus ancestrais, no próprio Havaí, na religião e no amor. E ele consegue, ele fica um ano hospitalizado, mas ele reverte e se cura. E aí ele começa a processar, e nós começamos a entender algo de crucial importância sobre a conexão cérebro-coração, que nós vemos cada vez mais, e foi comprovado pelo Instituto Matemático do Coração, que quem manda o comando não é o cérebro, gente. Quem comanda é o nosso coração. O campo magnético do coração, não sei se dá para vocês verem aí. Ó, o campo de energia do coração gera 100 vezes mais energia elétrica e 5.000 vezes mais energia magnética que o cérebro. Nós temos 86 bilhões de neurônios no cérebro. Nós temos em torno de 50 milhões, se não me engano, no intestino. E nós temos... Eu não me recordo, agora me deu um branco, Samir, onde é que está? Quanto nós temos no coração, eu não me recordo quando nós temos no... Ah, não, perdão, 40 mil neurônios no coração e 50 milhões no intestino, está correto, é 40, porque é milhões e mil. O coração é que comanda. Isso já foi medido. São campos eletromagnéticos medidos pelos magnetocardiogramas,
né? Nós temos uma série de medições e esse instituto fez, comprovando aqui, o Jesus diz, o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Ele não disse do cérebro, é o sentimento. Quem comanda a nossa vida é o nosso coração, é o nosso sentir, causa da nossa saúde, causa da nossa doença. Por isso, cada vez mais nós temos que bater sobre isso. É esse o entendimento. Nós criamos todos esses problemas. E aqui repete. E voltando então à mediunidade curativa, no capítulo 22 do Mecanismos da Mediunidade, que a André Luiz nos traz sobre a mente e o psicossoma. Compreendendo o seu envoltório psicossomático por templo da alma, estruturado em bilhões de células a se caracterizarem por atividade incessante, temos assim, nos diz André Luiz, as variadas províncias celulares sofrendo o impacto constante das radiações mentais, pelos quais os processos da saúde e da enfermidade, da harmonia e da desarmonia são associados e desassociados conforme a direção que nós imprimamos através da nossa vontade. O pensamento é a força que, devidamente orientada no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos o nosso sistema imunológico, ou na impugnação aos processos patogênicos, olha aí, com a intervenção da consciência profunda. E conclui nesse... E aqui também está tudo sintetizado, vocês procurem depois para ler na íntegra. Deduzimos, conclui André Luiz, sem dificuldade, que se é possível, eu botei bem grande, a hipnotização da mente humana, com vista a certas finalidades, com mais propriedade, operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares para efeitos determinados no ajustamento das células. E aí então nós vamos ver que o Weiss diz, as descobertas deles ainda estão para serem incorporadas ao modo como os médicos, de uma maneira generalizada, encaram tanto as doenças e os seres humanos. E diz assim, o modelo reducionista da ciência que nós temos atualmente, nós estamos ainda assim, segue então o modelo newtoniano e sugere a independência da ação da matéria. Já o sistema, o modelo quântico, esse modelo holístico, revela que o universo é uma integração de campos de energia, todo o universo são integrados e todos interdependentes. E aí os cientistas, os médicos, ainda não conseguem entender essa complexidade dessas intercomunicações entre as partes físicas e os campos de energia que compõem a matéria. Então, cientistas da área quântica já desenvolveram, estão desenvolvendo equipamento. Nós temos os computadores quânticos, gente, já que estão tomando conta do mundo, que leem as frequências emitidas por determinados elementos químicos, permitindo identificar a composição de materiais e objetos e adaptarem esses aparelhos. Eu não tô... Quanto tempo eu tenho ainda, gente? Terminou já? Para que pudesse ler o espectro da energia emitida pelos tecidos e órgãos do corpo. Eu só vou ler mais isso aqui, Evolução em Dois Mundos, que André Luiz também, em Evolução em Dois Mundos, nos diz, as células são princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente, em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. Assumem formas diferentes, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. E conclui, as nossas células não se alimentam somente
de alimentos que ingerimos, mas também dos nossos pensamentos, os nossos sentimentos que emitimos. Então, o poder mental é o responsável pelas transformações do nosso metabolismo, as transformações do metabolismo humano, transferindo para o corpo físico todos os comandos que provêm de quem? Do espírito, que a academia fala da consciência, é através desse modo. Então, como percebemos, nós estamos então no limiar da descoberta de um mundo misterioso de energias invisíveis, que não só vai auxiliar a diagnosticar e a curar doenças, como também fatalmente e graças a Deus vai permear, permitindo que os pesquisadores adquiram uma nova maneira, uma nova compreensão a respeito desses potenciais ocultos da consciência, que eles sabemos que é de nosso espírito. Então, os pesquisadores vão descobrir que esse corpo etérico é um modelo de crescimento energético. Desse modo, a medicina começará a compreender que é no nível etérico que muitas doenças se originam. Primeiro é lá, depois ela se manifesta no corpo físico. A compreensão da nossa natureza multidimensional e a aplicação das modalidades médicas baseadas nas energias sutis permitirá que a medicina se reequilibre da sua atual necessidade de recorrer ao uso constante na utilização de drogas e a realização de cirurgias, e passe também a adotar métodos de cura mais naturais e menos traumáticos. E à medida que for reconhecido isso, aceitar a dimensão espiritual, certamente haverá uma fusão entre a ciência e a religião. E essa tendência para o holismo dentro da medicina vai acabar levando os médicos, finalmente, que nós desejamos e esperamos, logo a reconhecerem que para as pessoas, então, gozarem de uma ótima saúde, precisam ter um relacionamento integrado entre o corpo, a mente e o espírito. Então, embora a medicina vibracional, trazendo todo esse conhecimento, ela seja uma dádiva para o futuro, ela, em última análise, ela não vai curar, vai depender de nós. A medicina vibracional traz conhecimentos para capacitar-nos a nossa transformação. Ela não beneficia os médicos, ela beneficia a nós com o nosso conhecimento. É essa a finalidade. E aí, já terminando, nós vamos entender que não basta nós entendermos. O que basta é nós nos modificarmos e nos relacionarmos, principalmente com o grande laboratório que todos nós enfrentamos, dentro do nosso lar, dentro do convívio mais estreito com a família. Nos modificarmos, mas modificarmos os nossos relacionamentos. Nós tivemos uma oportunidade muito grande com a pandemia, que trouxe muito sofrimento, mas trouxe muito tempo para reflexões e para transformações. Que nós saibamos agora, sempre é tempo de entender isso, para que nós possamos realmente construir em nós o que nós queremos, um templo de saúde, mas também um templo de paz, de harmonia, de amor, em todas as pessoas que amamos e convivemos. E lembrando sempre, para concluir, do nosso amado Jesus. Que queres que eu faça? E a pergunta que eu faria como profissional, se você estivesse na frente de mim: que queres que eu faça de ti? Em primeiro lugar, eu quero me curar, eu quero que me auxilie. É isso. Isso que Jesus pedia. Senhor, eu quero que me cure. Primeiro tem que ter a força de querer. Não existe tratamento, nem médico maior do mundo, nem Jesus, para curar se a pessoa não quiser. Não é assim? E o que ele dizia? Depois que se processava: vá e não tornes a errar, não me peque mais, muda o teu caminho. O que ele disse com aquele belo exemplo da mulher adúltera, né? Vá, querida. Não aceito o pecado, mas acolho o pecador. E finalizando então, nosso beijo carinhoso a todos em agradecimento,
em especial ao Chico Xavier, que com certeza é uma luz que nunca vai se apagar. E seguindo sempre a máxima que ele sempre dizia, seguindo os preceitos do nosso amado Jesus, amai-vos uns aos outros. Queridos, muito obrigado. Aqui está o endereço. Lembrando, YouTube TV Ame Serra Gaúcha, vocês vão nos ver sempre, Geraldinho e toda a nossa turma, nesse estudo maravilhoso. Estamos na 32ª aula, 3 anos e meio de estudos. Tem vários assuntos, estão convidados. Muito obrigado mais uma vez.